Exemplo 2. Então vamos considerar então agora uma base com 3 vetores então, e aplicar no nosso processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Então considere B sendo constituído pelos vetores 1, 1, 1, 0, 2, 1 e 0, 0, 1. É uma base do R3. E aqui eu vou considerar ainda o produto interno usual para a gente entender o procedimento, tá? No próximo exemplo a gente vai fazer então um exemplo com um produto interno que não seja o produto interno usual, para vocês verem também, a gente tem que ficar atento quem é o produto interno, tá? Que a gente está considerando. Se a gente considera um outro produto interno, a gente tem que sempre utilizar ele nas formulinhas lá do processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Bom, primeiro passo então é obter o V1', V2' e V3'. Então vamos lá. O V, bom, a gente vai chamar então de V1, o primeiro vetor aí, dessa base, V2 o segundo vetor, V3 o terceiro vetor. Okay? Quem vai ser o nosso V1'? Vai ser o próprio V1, ou seja, vai ser 1, 1, 1. E quem é o V2'? O V2' é o V2 menos a projeção. Né? Quem é a projeção? É o produto de V2 por V1 sobre V1, V1 vezes V1. Okay? Então essa que é a projeção. Beleza? Na direção do V1', na verdade, né? Tudo V1'. Bom, é claro que não importa, né? Eu poderia colocar V1 porque V1' e V1 são o mesmo, mas no próximo, né? Quando a gente for calcular o V3', a gente não pode esquecer que as projeções a gente sempre faz em direção do V1' e V2'. Tá? Muito bem. Bom, então quem é isso aqui? O V2, ele é 0, 2, 1. Menos, então, o produto de V2, que é 0, 2, 1, pelo vetor V1', que é igual ao V1, que é coordenadas 1, 1, 1, sobre o produto de V1' por V1', então, esse vetor aqui, de coordenadas 1, 1, 1, vezes o vetor V1', que é com coordenadas 1, 1, 1. Então, quanto que é isso? Bom, para saber isso, eu preciso calcular esses produtos internos. Então, vamos lá. Produto interno de 0, 2, 1, pelo vetor 1, 1, 1. Como é o produto interno usual, vou fazer produto de coordenada com coordenada. 0 vezes 1, 0. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. Então, 2 mais 1, 3. Então, isso aqui vai ficar, então, 0, 2, 1, menos 3 em cima, embaixo. Vai ficar, então, 1, 1, 1, vezes 1, 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Então, 3. Então, aqui embaixo também é 3, certo? Então, o produto interno em cima e embaixo também deu 3. Então, deu 3 sobre 3 vezes 1, 1, 1. Então, ou seja, isso aqui vai ser esse vetor. Então, 3 sobre 3 é 1. Então, vai ficar o vetor 0, 2, 1, menos o vetor 1, 1, 1. Então, como que eu faço subtração entre vetores? Né? Subtrai coordenada a coordenada. 0 menos 1, menos 1. 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. Tá? Então, essas aqui são as coordenadas do nosso V2'. Bom, quem é o nosso V3'? Então, vamos apagar aqui para fazer o V3'. Bom, aqui para otimizar o espaço, pessoal, vamos apagar isso aqui também. Tá? Então, vou apagar aqui, ó. Eu vou colocar o resultado aqui que a gente obteve. Que foi menos 1, 1 e 0. Tá. Vamos lá. Quem é o nosso V3', então? V3', ele é o V3 menos a projeção do V3 na direção do V2'. Então, projeção do V3 na direção do V2'. Então, vai ficar
V2', V2', vezes 2'. Menos a projeção do V3 na direção do V1'. Então vai ficar produto de V3 por V1' sobre produto de V1', V1' vezes V1'. Ok? Então quanto que é isso, né? Vamos calcular então. Para calcular isso, a gente precisa calcular esses produtos internos, né? Então olha só, aqui em cima vai ficar então o produto interno de V3. Quem é o nosso V3? É 0, 0, 1. E quem é o V2'? O V2' é o que a gente obteve aqui, ó, que é menos 1, 1 e 0. E aqui embaixo o produto de menos 1, 1, 0, menos 1, 1, 0. Quanto que isso aqui vai dar então? 0 vezes menos 1, 0, 0 vezes 1, 0, 1 vezes 0, 0. Então deu 0 em cima. Se deu 0 em cima, não preciso nem calcular o de baixo, porque vai dar tudo 0. Então essa parcela aqui vai morrer. Então é 0 essa projeção, tá? Então aqui não preciso disso. Então vamos calcular esse daqui. Então vamos apagar esse aqui. A gente viu que esse aqui deu 0, né? Então agora vamos calcular esse outro aqui. Então lá. Então deu produto. O V3. O V3 é com coordenadas 0, 0, 1. O V1' é o V1, né? Coordenadas 1, 1, 1. E aqui o produto de 1, 1, 1 por 1, 1, 1. Bom, aqui embaixo a gente já viu que dá 3, né? Aqui em cima, 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1, 1. Então em cima deu 1. Então deu 1/3, tá? Então aqui é 1/3. Então isso tudo vai ser V3, quem é V3? 0, 0, 1. Menos 1/3 do V1'. Quem é V1'? É o V1, que é coordenadas 1, 1, 1. Ok? Então como que fica? Então isso aqui vai ficar 0 menos 1/3 vezes 1. Então vai ficar menos 1/3. 0 menos 1/3 vezes 1. Então menos 1/3. 1 menos 1/3 vezes 1. Então 1 menos 1/3. Quanto que é 1 menos 1/3? Só para simplificar aqui. Então menos 1/3, menos 1/3. 1 pode ser escrito como 3 sobre 3. Então 3 sobre 3 menos 1 sobre 3 vai ficar 2 sobre 3. Tá? Então esse é o nosso vetor, 2 sobre 3. Então só vou apagar aqui para reescrever ele aqui. Tá? Então o nosso vetor V3' deu coordenadas menos 1/3, menos 1/3, 2/3. Tá? Então esse é o nosso vetor V3'. Tá? Bom, então essa base aqui formada por esse vetor e esse vetor é uma base ortogonal obtida a partir dessa base B. Agora, como que a gente pode então agora obter uma base ortonormal? Agora é só normalizar. É só calcular a norma de cada um desses 3 vetores e dividir. Então vamos lá. Então para calcular a gente vai precisar então da norma do V1', ou seja, é a norma do vetor 1, 1, 1. Como é o produto interno usual, então quem é a norma? É a raiz quadrada do produto interno. Esse produto interno a gente já sabe que é coordenada a primeira com a primeira, segunda com a segunda, terceira com a terceira. Então vai ficar a primeira ao quadrado, mais a segunda ao quadrado, mais a terceira ao quadrado. Então isso aqui vai ficar raiz de 3. Okay? Desse vetor deu raiz de 3. A norma do V2' é a norma de vetor menos 1, 1, 0. Que é a raiz quadrada do produto interno. Que vai ser o primeiro vezes o primeiro, então menos 1 ao quadrado. Mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado.
Menos com menos mais, então 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1, aí 0, 0. Então vai ficar a raiz de 2. E o V3' vai ficar norma. O V3', ele é menos 1/3, menos 1/3, 2/3. Né? Então vai ficar a raiz quadrada do primeiro ao quadrado, então menos 1/3 ao quadrado, mais menos 1/3 ao quadrado, mais 2/3 ao quadrado. Ok? Bom, lembrando, né, que eu só posso usar esse procedimento, né, da raiz quadrada de cada coordenada ao quadrado se for o produto interno usual. Se for outro produto interno, eu tenho que utilizar esse novo produto interno. Eu tenho que fazer raiz quadrada do produto interno daquele vetor por ele mesmo. Tá? Bom, aqui então nessa última deu quanto? Vai ficar raiz quadrada, 1/3 ao quadrado dá 1/9. Né? Mais 1/9, mais aqui deu 2 vezes 2, 4, 4/9. Então isso aqui vai ficar raiz quadrada de 4, 5, 6. 6/9. Né? Posso tirar da raiz já ou posso simplificar, né? Então, tirando da raiz, vai ficar raiz de 6/3. Tá? Muito bem. Então, essas são as normas. E aí, então, quem é os nossos V1, duas linhas, V2, duas linhas, e o V3, duas linhas, que são os vetores que compõem a base ortonormal. Então, quanto que é? Então, vamos lá. O V1, duas linhas, ele é o V1' sobre a norma de V1'. Então, eu tenho que pegar as coordenadas do V1' e dividir. Então, eu vou pegar as coordenadas e dividir por raiz de 3. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3. Esse é o nosso V1, duas linhas. Né? Posso racionalizar? Pode. Vai ficar raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3. O V2, duas linhas, vai ser o V2' sobre a norma do V2'. Eu vou dividir as coordenadas do V2', que são esses aqui, que é esse aqui, por raiz de 2. Então vai ficar menos 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 e 0. Tá? Aqui eu posso então racionalizar, então multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Então vai ficar menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 0. Então eu posso fazer aqui racionalizando também. Tá? E por último, quem é o V3? Duas linhas. V3, duas linhas é o V3' sobre a norma do V3'. Né? Então eu vou pegar cada coordenada do V3' que a gente obteve aqui e dividir pela norma. Então vai ficar menos 1/3 dividido por raiz de 6 sobre 3. Né? Depois 1/3, né? Menos 1/3 dividido por raiz de 3 sobre 3. Raiz de 6 sobre 3. E o último 2/3 sobre a raiz de 6 sobre 3. Tá? Divisão de fração. Preserva a primeira, multiplica pelo inverso na segunda. Então vai ficar menos 1/3 vezes 3 sobre raiz de 6. Depois, mesma coisa aqui na segunda, menos 1/3 vezes 3 sobre raiz de 6. E o último, 2/3 vezes 3 sobre raiz de 6. Tá? Quanto que dá isso? Então, simplificando, né, vai cancelar aqui os 3, 3 e 3. Então, isso vai ficar menos 1 sobre raiz de 6. Né? Menos 1 sobre raiz de 6. E 2 sobre raiz de 6. Né? Posso racionalizar? Pode. Então, ficaria raiz de 6 sobre 6, menos raiz de 6 sobre 6, menos raiz de 6 sobre 6. E aqui, menos 2 raiz de 6 sobre 6, que aí eu posso cancelar o 2 com o 6 ali, então fica raiz de 6 sobre 3, tá? Então posso manter a resposta dessa forma ou racionalizando como está aí nas notas de aula.
Então aí a base formada pelo V1 duas linhas, V2 duas linhas e V3 duas linhas, né? Então essas coordenadas, esse vetor aqui, esse vetor aqui e esse vetor aqui, é a nossa base ortonormal que a gente procurava.